Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2026, 6 horas, horário de Brasília. O céu de Moscou fechou. Em um ataque sem precedentes, dezenas de drones ucranianos paralisaram os 4 principais aeroportos da capital da Rússia, levando a guerra para o coração, pelo menos próximo ao coração do Kremlin. Enquanto isso, mísseis russos pulverizam fábricas americanas em solo ucraniano. Uma onda de terror atinge Lviv com explosões planejadas para matar policiais. O conflito escalou para um nível sombrio e os detalhes que você verá agora mostram que ninguém mais está seguro. Entenda como o domingo, 22 de fevereiro, mudou o rumo dessa guerra. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. Quero convidar todos a darem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Nesse domingo, dia 22 de fevereiro, o conflito entre Rússia e Ucrânia atingiu um novo e crítico patamar de tensão. Em uma operação audaciosa e de larga escala, as forças ucranianas lançaram dezenas de drones contra a região de Moscou, trazendo pânico e preocupação na população civil, inclusive, apesar de que não houve nenhum alvo civil e esse não era o objetivo da Ucrânia. O impacto não foi apenas físico, mas psicológico e logístico. Pela primeira vez, de forma tão coordenada, as autoridades russas, elas já fizeram isso outras vezes, mas agora com mais assertividade, pela quantidade de drones grande que a Ucrânia lançou, eles se viram obrigadas a fechar simultaneamente 4 principais aeroportos. Normalmente eles fechavam 2 pelas proximidades do drone, às vezes 3, mas 4 eu acredito que é uma primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eles fecharam. Os aeroportos da capital da Rússia, a saber, Domodedovo, Shmeretovo, Vnukovo e Zhukovsky. Milhares de passageiros ficaram em solo, enquanto as defesas aéreas da Rússia tentavam interceptar as ameaças que pairavam sobre o centro de poder da Rússia. Essa estratégia por trás dos drones é muito importante, porque embora Moscou seja uma das cidades mais bem defendidas do mundo, é o que dizem eles, eu não acredito, porque seguido os ucranianos estão furando as defesas e entrando com drones dentro da Rússia. Dizem que é uma das mais defendidas contra ameaças aéreas. Eu acho que não é bem assim também. Já houve muitos alvos ali de baterias antiaéreas destruídas pelos ucranianos dentro de Moscou. A estratégia ucraniana é clara. Ela quer uma coisa principal para causar esse pânico e esse terror entre os moradores: interromper a normalidade, ou seja, interromper a normalidade da vida na cidade, das pessoas, dos civis, para que ninguém se sinta tranquilo. E acorda a cidade inteira, uma cidade com uma região metropolitana com aproximadamente 23 milhões de habitantes, ou seja, e sirenes tocando por toda a cidade, e as pessoas têm ido para abrigos subterrâneos porque sempre ficam na dúvida: será que não vai sobrar para nós? Então ele tira da normalidade, não importa a hora, o que está acontecendo ali naquele momento. E a Rosaviatia, a Agência Federal de Aviação da Rússia, confirmou as suspensões de voos foram necessárias para garantir a segurança dos passageiros. Mas o recado de Kiev foi entregue. Muitos passageiros tiveram que remarcar voos para o próximo dia ou para outro dia, justamente por causa que os voos para sair naqueles horários foram totalmente cancelados. Segundo autoridades ucranianas, levar o caos aéreo
para dentro da Rússia é uma forma direta de fazer com que a população russa sinta as consequências reais das decisões do Kremlin. Enquanto isso, um ataque direto aos interesses americanos, que foi feito pela Rússia na Ucrânia. Enquanto Moscou olhava para o céu, o nordeste da Ucrânia sofria um golpe direcionado na região de Kharkiv. No dia 21 de fevereiro, um míssil russo atingiu em cheio uma fábrica de doces da multinacional americana Mondelez. O Mondelez, acho que é Mondelez, deve ser lido assim esse nome, que fica na cidade de Trostianets. A unidade que produz marcas icônicas como Orel e Milka foi gravemente danificada. O governo ucraniano foi enfático. A Rússia sabia exatamente o que estava atingindo. Sem dúvida nenhuma, ela está atacando agora, dentro da Ucrânia, muitas multinacionais, principalmente americanas. Foi um domingo de terror em Kiev também e arredores. A madrugada de 22 de fevereiro foi marcada por um dos maiores ataques combinados de mísseis e drones já registrados. Foram 50 mísseis e quase 300 drones kamikaze de longo alcance lançados contra a Ucrânia. Em Kiev, capital da Ucrânia, o som das explosões fez as paredes tremerem por horas a partir das 4 da manhã. Apesar da defesa ucraniana ter abatido a maioria dos projéteis, o rastro de destruição foi inevitável. Ao contrário do ataque que a Ucrânia fez em Moscou ontem, o ataque que os russos fizeram contra a Ucrânia, os alvos eram civis e civis. Eram os principais ataques deles. Em Fastiv, um prédio desabou, tirando a vida de um homem de 49 anos e deixando feridos, inclusive crianças. O presidente Zelensky denunciou que o alvo não é mais apenas a energia, mas o abastecimento de água e as ferrovias, tentando paralisar o país no auge do inverno. É uma sabotagem e sangue também aconteceu em Lviv, que fica no oeste da Ucrânia, aproximadamente a 60 a 70 quilômetros da fronteira com a Polônia. E, geralmente, acho que ela é uma das mais afastadas da linha de frente. Foi palco de um ataque traiçoeiro, aliás, os russos são traiçoeiros, essa guerra mostra isso. O que parecia ser uma ocorrência de arrombamento era, na verdade, uma emboscada mortal. 2 explosões no centro histórico mataram uma jovem policial, a Victoria Spilka, de apenas 23 anos, e feriram outros 25 agentes e civis. Uma mulher, cidadã ucraniana, foi presa sob suspeita de sabotagem a mando da inteligência russa. Foi comprada pela Rússia. O governo afirma que o crime foi meticulosamente planejado para atrair e matar as equipes de emergência, uma tática de guerra híbrida que visa desestabilizar a segurança interna da Ucrânia. Como é que eles fizeram? Alguém dava uma ligação, provavelmente essa moça, né, essa senhora, e dava uma ligação para a polícia pedindo uma emergência. Aí chegou o carro da polícia, com essa policial que morreu e um companheiro dela, para fazer o atendimento. Aí, quando eles entraram no local onde foi feita a chamada, foi acionada uma bomba, explodiu. Aí veio muitos policiais, né, para ver o que era. E aí, quando os policiais entraram, houve mais uma explosão. Então, justamente era para eliminar policiais, mas na realidade apenas ela morreu, que era uma moça recém-casada. Uma pena que isso tenha acontecido, esse tenha sido o destino da vida dela, fruto de mais um crime dos russos na Ucrânia. O cenário que se desenha nesse final de fevereiro é de uma guerra total, onde aeroportos internacionais, fábricas de alimentos e patrulhas policiais tornaram-se alvos legítimos na visão dos combatentes. De um lado, a Ucrânia prova que pode ferir o cotidiano russo, mas, porém, sem trazer perdas para civis. E
Do outro lado, a Rússia demonstra que não hesitará em destruir símbolos econômicos ocidentais, a infraestrutura básica civil e assassinato de sejam policiais ou civis. Enquanto o inverno castiga a região, a pergunta que fica é: até onde que uma solução diplomática sequer chega, quando ela poderá chegar, se ela não está sendo nem mencionada? Na realidade, tudo que se faz são farsas, fingimentos. Fique atento nos próximos desdobramentos aqui no canal. Inscreva-se. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.